Boa tarde, família Uni, tudo bem? Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, que você, nesta aula de hoje, tenha muita tranquilidade para poder fazer um bom trabalho, pois essa aula que a gente está trabalhando, ela é muito conteudista, gente. Tem muitas informações dentro de uma única aula, tá? O material que mais aprova no Brasil, chamado de Sistema Poliedro de Ensino, ele traz nessa aula muitos detalhes e muito conteúdo, tá? Então eu espero que você, que está desse lado aí da nossa família Uni, esteja em paz para poder fazer um bom trabalho nesta tarde de quinta-feira, tá? Que hoje o sol tenha inveja do brilho de cada um de vocês desse lado aí. Belezinha, família? Eu tô desse lado aqui doente de saudade de vocês, tá? E assim que acabar essa pandemia, que a gente possa voltar a ter contato pessoal, eu vou abraçar muito vocês, porque eu tô morrendo de saudade desse lado aqui. Belezinha, gente? Então, para a gente poder retomar, né, o conteúdo, lembrando que eu estou finalizando o conteúdo da frente 3, né? Lembra aquela parte de gases, né, aquela parte de termodinâmica? Eu vou finalizar esse assunto da frente 3 entre hoje e, no caso, a semana que vem. Para daqui 2 semanas eu retomar a frente 4 e a gente vai para a apostila de número 2. Tudo bem, gente? Eu estou finalizando aquela parte de termodinâmica, belezinha? Então espero que você, aí desse lado, na sua residência, você possa tentar sorrir, ó, que nem esse profissional da saúde aqui, né? Ó. Vai aqui uma homenagem a todos os profissionais da linha de frente, né? As pessoas são maravilhosas e lutando sempre pela vida, né? Que eu acho que é a parte mais importante aí. Nós valorizarmos a vida, né, gente? Bom, então para a gente poder começar, eu trago aqui uma frase que eu gosto muito, né, gente? Olha só, família. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Ou seja, se mantenha fiel aos seus sonhos, pois nós da família Uni também iremos seguir o seu sonho, né? A sua alegria, a sua conquista é a nossa felicidade, família, beleza? Ver que você conseguiu atingir o seu sonho tão esperado é a nossa realização, é a nossa felicidade, tá? Então, que você possa ser feliz hoje e sempre. O que fazemos em vida sempre irá ecoar pela eternidade. Beleza, família? Então, lembrando vocês, vamos dar sequência, né? Vamos começar o nosso trabalho de hoje, né? Espero que você esteja num ambiente bem iluminado, né? Bem arejado, tentar estar em um silêncio mais, né, tranquilo, para que você possa absorver cada conteúdo dessa aula de hoje, que ela é extremamente densa em detalhes, tá? Então tenha atenção aí. Belezinha, família? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Lembrando todos vocês da nossa família que nós estamos terminando a aula 17 e a aula 18 da frente 3, e eu coloquei a palavra gases porque é uma consequência dos estudos de gases, né? A aula de gases nós já estudamos, né? Foi a aula 15 e 16. E essa aula 17 e 18, nós estamos trabalhando a ideia de transformações cíclicas e também conversaremos do primeiro princípio da termodinâmica aí. Para vocês, a turma média, né? As páginas são a 583 até a página 586 aí. Belezinha, gente? Lembrando que eu vou usar a aula de hoje e também da semana que vem para encerrar esses processos termodinâmicos, tá? Eu poderia ir mais rápido, mas eu não quero. Eu quero que você consiga absorver cada detalhe desses slides aí. Belezinha? Então, só lembrando, né? Eu quero fazer uma breve revisão, né, de algumas coisas que nós já vimos, principalmente sobre trabalho e energia interna, para a gente poder se apoiar e entender a consequência do primeiro princípio da termodinâmica aí. Beleza? Não sou concessionária, mas vou fazer uma revisão aí. Beleza, família? Então, olha só. Até agora nas aulas, né, de termodinâmica, a gente começou essa aula falando sobre o trabalho termodinâmico. Esse quadro aqui, esse slide, você já viu comigo, né? Nós já trabalhamos e lembra, né? Todas as equações, todas as fórmulas que envolvem o conteúdo de termodinâmica, nós iremos escrever em função das grandezas
pressão, volume e também de temperatura, né? Pois são valores mensuráveis, são valores que a gente consegue medir com maior facilidade, tá? Então, lembrando a todos vocês, a nossa família maravilhosa, que a forma pela qual nós iremos calcular o trabalho realizado, né, num processo termodinâmico, é nada mais nada menos que o produto entre o valor da pressão, que irá multiplicar a variação de volume, né? Perfeito? Então, trabalho, que nos remete à ideia de movimento, tá? Calor sendo transformado em movimento. O trabalho é a multiplicação do produto e a variação de volume, e a unidade é o joule, né? Nós já vimos esse quadro aí. E lembrando também que nós temos uma consequência. Lembra que eu falei que a nossa aula de hoje ela é muito conteudista, tem muito detalhe? Olha aqui a primeira parte dos detalhes, ó. Trabalho, pressão, variação de volume. Se for uma expansão, né? Você lembra que a variação de volume é positiva. Se a variação de volume é positiva, então é porque o trabalho realizado é positivo. Na expansão, o trabalho é positivo. O contrário, né, na compressão, nós já conversamos disso, a variação de volume é negativa e o trabalho é negativo. E em uma transformação onde não haverá variação de volume, você pode perceber aqui, você tem que a variação é zero, o trabalho é zero. Então esse quadro aqui, ó, essas informações, ó, quando a variação do volume tiver um sinal, a consequência no trabalho, no sinal do trabalho, é extremamente importante para você guardar. Eu só estou revisando conteúdos de outrora, tá, família? Agora, olha só. A gente terminou de falar sobre trabalho, resolvemos uns exemplos na aula, me lembro bem, e depois falamos sobre energia interna. Energia interna é a energia de agitação das partículas, né? E foi provado nesse slide, nesse quadro, que a maneira pela qual a gente calcula, né, o valor da variação da energia interna, simbolizado por ΔU, né? Isso aqui simboliza a variação da energia interna. Ele era calculado como sendo 3 meios de NR, variação da temperatura. O R é uma constante, o N é o número de mols, né, que a gente já sabe, e o ΔT é a variação da temperatura. Você varia a energia interna das partículas, ok? Alterando a temperatura, ó, variando a temperatura. E aí nós também temos como consequência essa ideia aqui. Lembra? Ó, se você está aquecendo, é porque esse ΔT ele é um valor positivo, perfeito? Então a variação da energia interna vai ser positiva. Lembra disso? Agora, se você resfriou, né, se você esfriou o gás, por um exemplo, você tem que a variação da temperatura é negativa, família. O que vai acontecer, né, que o sinal da variação da energia interna vai ser negativo. Você está diminuindo a agitação, tudo bem, das partículas. Por isso que o ΔU é negativo. E numa transformação isotérmica, onde a temperatura não varia, você tem que esse ΔT vai ser zero e a variação da energia interna, por consequência, será zero, né? Então, tudo isso que eu falei até agora, desculpa, tudo isso que eu falei até agora foi para recapitular e retomar a maneira pela qual a gente calcula o trabalho no processo termodinâmico e a variação da energia interna no processo termodinâmico. E eu peço para você tomar cuidado com essas ideias, né? A transformação isovolumétrica, isotérmica, né? Se você está aquecendo, esfriando, expandindo, comprimindo, né? Todas essas ideias têm que estar muito tranquila na sua cabeça, pois a partir de agora a gente vai cobrar muito de vocês essa ideia, né? Beleza? Então, tudo isso já revisado nesses 10 minutos iniciais de aula, agora vamos para a parte que a gente ainda não teve, né? Eu lembro que na semana passada eu falei disso rapidinho e comecei um pedaço da matéria, mas não deu tempo, né? Então vamos lá, gente, ó. Agora começa a nossa aula nova, tá? Ó. O que a primeira lei da termodinâmica me fala? Lembra que essa panela de pressão aqui, ó, você viu essa panela no comecinho de algumas aulas comigo, né? Por que eu coloquei a panela aqui para vocês de pressão? Lembram? Você tem a chama do fogo, né? Por exemplo, a fonte térmica, fornecendo calor. Esse calor, beleza? Essa energia térmica está sendo usado para aumentar, alterar a agitação das partículas aqui dentro
e posteriormente essa válvula aqui, esse pino, ele vai começar a se locomover, ele vai girar, realizando o trabalho. Então a primeira lei da termodinâmica, ela vem, né, conectar essas três informações: calor fornecido por uma fonte, energia interna e realização de trabalho. Então, para a gente poder começar, eu escrevi aqui, um sistema termodinâmico. Quando eu escrevo sistema termodinâmico, é para você imaginar como se fosse a ideia de uma panela de pressão, tá? Beleza? É uma ideia, é um processo que vai realizar trabalho e variar a energia interna também, né? Pode ser uma máquina térmica, pode ser o que for, tá? Lembrando que para que você tenha, né, realização de trabalho e também variação da energia, você precisa inicialmente, fornecer calor para o sistema. Então, quando o sistema termodinâmico, por exemplo, uma máquina térmica, ela recebe calor de uma fonte térmica, um pouco desse calor vai ser usado para variar a energia interna, né? Variar o estado de agitação das partículas. E o que sobrar dessa energia térmica aqui do calor vai ser usado para mover o pininho, realizando o trabalho. Então, quando eu tenho um sistema termodinâmico, você sabe que o valor do calor fornecido, num sistema isolado no caso, vai ser utilizado para variação de energia e posteriormente realização de trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica vem falar exatamente isso, que o calor ele é igual à soma entre a variação de energia e o trabalho. Tá vendo como é simples, gente? O grande detalhe aqui dentro da primeira lei da termodinâmica não é você entender a equação matemática, né? E sim o que ela traz consigo, né? Os detalhes que estão escondidos atrás dessa primeira lei da termodinâmica aqui. Então vamos treinar o nosso cérebro. Vamos ver como é que a gente está. Lembra que eu falei para vocês aquelas transformações, né? Então olha só. Eu quero começar a treinar a gente. Então primeiro, lembrando, a primeira lei da termodinâmica é calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. E as equações, para a gente retomar no cantinho aqui embaixo, elas estão aqui, tá vendo? A equação da variação da energia interna e a equação do trabalho. Agora imagine que você esteja resolvendo um problema, um exercício, que ele fale assim para você: a transformação é isotérmica. É isotérmica. O que é uma isotérmica? A temperatura não varia. Então isso tem como consequência que esse ΔT é zero, tá vendo? Isso não vai variar. Ora, gente, se você não tem variação da temperatura, é porque esse número é zero, né? Então todo esse número vai dar zero. Então a variação da energia interna é zero. Peraí. Quer dizer então que você está dando calor para um sistema e ele não vai variar a temperatura? Isso porque essa energia térmica vai ser usada unicamente para realizar trabalho. Olha que legal, gente. Olha que consequência legal que eu coloquei. Esse mais quezão significa que você está fornecendo calor, né? Mais calor. Então, se você dá calor para um sistema, numa transformação isotérmica, onde a variação de energia é zero, é porque o trabalho é positivo, tá vendo? E como o trabalho é positivo, lembra que para o trabalho ser positivo, significa que o ΔV do volume é positivo. Então, se você, né, tem um ΔV positivo, significa uma expansão. Você percebeu quantos detalhes nós temos por trás de uma única informação? Vou recapitular. Numa isotérmica, ΔT é zero, variação da energia é zero, esse cara é zero. Então todo esse termo aqui, ΔU, é zero. Então você tem que trabalho é igual ao calor, tá vendo? Trabalho é igual ao calor. Agora, se você retirar calor, tá vendo? Menos Qzão, você está retirando o calor. Se você retira calor, é porque então esse trabalho tem que ser negativo, pois numa isotérmica o calor é igual ao trabalho. E se o calor é negativo, o trabalho também, por consequência, vai ser negativo. Se o trabalho é negativo, por trás dele significa que a variação do volume é negativo. Se a variação do volume vai ser um valor negativo, é porque você está comprimindo, compressão. Tá vendo, gente? Gente não, né? Tá vendo, família? Que maravilha? Então tem muita coisa que está por trás dessa ideia toda, tá? Eu só quero lembrar vocês que esse slide é o último quadro de teoria, tá, gente? A partir desse quadro que eu terminar aqui, a gente vai resolver os nossos exercícios, tá? Beleza? Lembra que nós estamos finalizando aí.
Agora, me lembro que a semana passada, no final da aula, nós paramos exatamente aí, né, família? Por isso que eu quis retomar toda essa ideia com vocês aí. Agora, olha que bonitinho. E se você tiver uma isométrica, desculpa, família, isométrica, vamos lá? O que significa uma isométrica? Isométrica é o nome da transformação onde o volume não varia, lembra? Ela pode ser chamada de isométrica, isocórica ou isovolumétrica, né? Tanto faz qualquer um dos termos, né? Qualquer uma das nomenclaturas aí. Isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Quando você fala para mim que a transformação é isométrica, é porque ó, o volume é constante. Então, nesse caso, não haverá variação de volume, tá vendo? Ó? Se você não varia o volume, olha aqui a equação do trabalho, ó. Se você não varia o volume, isso aqui é zero, a consequência, olha aqui, ó, é que o trabalho vai ser zero. Olha que legal, gente. Tá tudo fazendo sentido agora, né? Se o trabalho é zero, então quer dizer que esse número aqui é zero. Então o que eu estou querendo dizer para você? Todo o calor que você está fornecendo para o sistema não vai ser usado para mover algo, para ter energia mecânica, né? E sim apenas para alterar a agitação do sistema. Legal, né? E vamos lá, vamos na consequência? Lembra que agora se o trabalho é zero, é porque o valor numérico do calor, né, da energia térmica, tem que ser igual ao valor da variação de energia. É o que eu estou falando para você. Vamos lá? Olha só. Se você tem um calor positivo, é porque você está fornecendo calor ao sistema. Mais que. Então, como a gente sabe que o trabalho é zero, é porque você tem que calor é igual à variação de energia. E se a variação de energia é positiva, é porque a variação da temperatura é positiva como consequência. O que significa um aquecimento, não é? Você está fornecendo calor, aumentando a temperatura do sistema, porque você está fornecendo calor, sem realizar trabalho. E agora, esse sinal de negativo, se você retirar calor do sistema, tá vendo? O menos indica que você está retirando calor, é porque a consequência é que a variação de energia interna vai ser negativa, tá vendo? E se o ΔU é negativo, acompanha comigo no cantinho aqui, ó. Se o ΔU é negativo, é porque o ΔT também é negativo. É essa a consequência. E se o ΔT é negativo, você está esfriando o sistema. Gente, essas informações que eu coloquei em rosa e em azul são extremamente importantes para o seu sucesso na realização dos exercícios, tá? Beleza? Na resolução dos exercícios. Então, eu sei que essa aula é muito densa em relação aos conteúdos e às consequências. Por isso que eu estou indo bem pausadamente com vocês aí, beleza? Eu peço para você, em outro horário que acabar a aula, onde se você esteja mais tranquilo e tranquila, eu peço para você rever esse conteúdo com calma. E também tem uma coisa que é muito importante, tá, gente? Eu não sei o que você está fazendo desse lado aí, mas do meu lado aqui, eu tenho um papel e uma caneta. Então, enquanto eu estou falando, enquanto você está assistindo essa videoaula no caso, né, eu peço para você ir anotando num papel. Pois quando você escreve num papel, você está passando a informação do seu cérebro para o papel. Isso se significa fixar, né? Aprender. Então, eu peço para você ir fazendo as suas anotações ao lado, pois isso ajuda a fortalecer o conhecimento que a gente está trabalhando agora, tá? Você está treinando, você está exercitando. E eu finalizo esse slide com uma coisa bem legal, gente. Lembra das transformações? Nós temos isobárica, isométrica, isocórica, né? E por aí vai, né? Várias transformações aí. E tem uma delas que é um termo novo, né? Que eu ainda não trabalhei com vocês. Por um exemplo, nós temos uma transformação, acompanhe comigo aqui, família, ó, que recebe o nome de adiabática. O que seria uma transformação adiabática? Adiabática é um termo técnico que remete à ideia de que o calor fornecido será igual a zero, ou seja, não haverá fornecimento de calor. Como assim? Numa adiabática, numa transformação adiabática, você está falando para mim então, Jaú, que o sistema está isolado,
ele não vai receber calor de nenhum tipo de fonte, isso. Mas quando o calor é igual a zero, numa transformação adiabática, né? Adiabática significa calor igual a zero. Ó, adiabática significa que eu estou dizendo por trás da palavra que o calor é zero. Qual que é a consequência disso tudo? Gente, se o calor é zero, vamos jogar qualquer uma das duas grandezas aqui, ó, para o outro lado negativo. Então, por exemplo, ó, se o calor é zero, não é porque uma dessas grandezas aqui vai ser igual ao negativo da outra. Ó. Olha que bonito, tá vendo? Eu joguei o trabalho para o lado esquerdo ou também posso jogar a variação da energia para o lado esquerdo. E aí, olha que eu cheguei, olha que análise bonita. Quando a transformação é adiabática, o calor é igual a zero. Se o calor é zero, é porque o trabalho, né, ó, eu peguei a variação da energia e joguei para o outro lado negativamente. Então eu tenho que o trabalho positivo é usado para diminuir a variação da energia. Se o trabalho é negativo, é porque você aumentou a energia interna. Aí você fala, nossa, Jaú, você tem exemplo que você possa me dar disso tudo que você falou? Eu tenho vários exemplos, né? Mas o mais legal é esse aqui, olha só. Vocês um dia já pegaram, por exemplo, aqueles remédios que você vai matar pernilongo, né? Aquele aerosol? Ou, por exemplo, passaram um desodorante também aerosol, não é? A hora que você aperta aquele botãozinho, você percebe que a lata ela esfria, né? A lata que tem esse, né, aerosol, ela fica fria, né? Por quê? Porque a hora que você apertou o botão, aquele líquido que estava lá dentro saiu e houve uma expansão gasosa, né? Tá vendo? Ele vai expandir aquele gás na hora que você apertou, por exemplo, aquele aerosol. Então, olha o que eu estou falando, ó. Se vai ter uma expansão no aerosol, é porque a variação de volume é positiva, tá vendo? Ó, você expandiu, o volume final é maior. E o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, acontecendo uma expansão, a consequência é que a energia interna diminui. E se a energia interna diminui, ó, se a energia interna diminui, é porque a temperatura diminui. É por isso que a hora que você aperta o botão, por exemplo, no aerosol, você percebe que a lata resfria, ela fica fria por causa disso. Ó. Então a física ela só vem falar algumas coisas do nosso cotidiano através de uma outra linguagem, tá vendo, gente? Ó, a hora que eu escrevi mais trabalho é igual a menos a variação de energia, eu estava querendo falar isso aí para vocês. Tá vendo que legal, gente? Praticamente dessa aula 17 e 18, nós já falamos 90% dela, tá, gente? Beleza? E o finalzinho dela eu vou terminar na parte teórica somente no vídeo da semana que vem, perfeito? Pois agora, nesse exato momento, eu peço para vocês abrir o seu material nesse momento, né? Nessa quinta-feira. Pega esse material, ó, vamos dar uma folhada. A apostila está aqui na minha mão, está aqui do meu lado. Vamos agora folhar essas páginas aí e eu peço para você, ó, esses assuntos que nós trabalhamos até agora, ele envolve o exercício 2, 3, 4 e 5 para vocês, desculpa, para vocês aí, tá? O exercício número 1 e o número 5 tem a ver com o conteúdo da semana que vem, tudo bem? Então, ó, abra o seu material e vá resolvendo comigo. Agora nós vamos aplicar toda a aula de gases, lembra dela, da 15 e 16, né? E também vamos aplicar tudo que nós vimos da aula 17 e 18 até agora. Beleza, gente? Então, com muita calma, vamos lá. Ó. Esse problema é o exercício número 2, que para vocês, a família da turma média, está na página 584. É um exercício da UEL que caiu no ano de 2015, tá? Antes de ler o problema, vamos dar uma olhada no gráfico? Olha só, gente, ó. Eu tenho um gráfico de pressão em Newton por metro quadrado e um gráfico de volume em metro cúbico. E eu tenho uma transformação, ó, cíclica ABCDA no sentido horário, tá vendo? Ó? O sentido do ciclo é horário aí. E agora ele fala assim para a gente. Analise o gráfico a seguir que representa uma transformação cíclica ABCDA de 1 mol de gás ideal. Então até agora já me falou o número de mols aqui, tá vendo? Eu tenho apenas 1 mol desse gás ideal. Na letra A ele fala,
calcule o trabalho realizado pelo gás durante este ciclo. Ô, gente, você já sabe que trabalho, nós já vimos lá, nada mais é do que pressão vezes a variação de volume, mas eu provei para vocês que pode ser também a área da figura geométrica no ciclo, não é? Então a letra A, ele falou, calcule o trabalho no ciclo. É só eu calcular a área interna, tá vendo? A área dessa figura aqui, ó. Beleza? É só você calcular a área desse carinha aqui que você resolve tudo. Isso aqui é um retângulo, né? Beleza? Então, a letra A eu vou fazer nesse primeiro quadro, nesse primeiro slide. A letra B eu faço no próximo. Vamos lá, gente. Então, para começar a letra A, eu posso dizer, lembra? O trabalho de ABCDA é o trabalho de AB, depois mais o BC, mais CD e mais DA, tá vendo? Você vai de A até B, B até C, C, D e DA. Ah, Jaú, mas eu posso aplicar a área? Pode, mas deixa eu provar para você, calma. Vamos lá? Vamos lá, gente. Então, vai lá. Entre AB, vamos lá. AB, a transformação ó, é isovolumétrica, tá vendo? O volume não muda de A para B. Então, é zero. Lembra que trabalho é pressão vezes a variação de volume. Então, vai ser zero. Se você pegar de B até C, olha que legal. Ó. De B, qual que é a pressão em B? 15. Né? E qual que é a pressão em C? 15 também. Ó. Então, é uma transformação isobárica de B até C. Então, você tem a pressão que vale 15 e a variação de volume vai de 2 para 6. Então, ó, pressão que multiplica a variação de volume. Volume final menos volume inicial. A ideia entre CD é a mesma coisa entre AB, né? Você não tem variação de volume, então o trabalho é zero. E de DA, agora é uma compressão, tá vendo? Ó? Você tem um volume de 6 e depois você vai até o volume de 2. Então você está diminuindo o volume, né? Você está comprimindo. Então o trabalho, lembra que é? Lembra? Pressão, que vale 5 newton por metro quadrado, que vai multiplicar a variação de volume e vai dar um valor negativo, né? Ó, pressão, volume final menos volume inicial. Se eu resolver essa brincadeira, 15 vezes 4 aqui dentro e 5 vezes menos 4, tá vendo? Ó? 15 vezes 4, 5 vezes menos 4. O que vai dar um valor de mais 40 joules. Então a letra A eu poderia ter feito desta maneira, tá vendo, gente? Ó, mais 40 joules e mais porque o trabalho é cíclico. Mas você também poderia ter feito calculando a área da figura geométrica, tá vendo? Ó, o trabalho é numericamente igual à área, né? Então, a área desse retângulo aqui dentro, somente da parte de dentro, né, gente? E a hora que você vai calcular essa área, né, o trabalho no ciclo, é a área. Nesse caso, qual que é um lado? Ó, esse lado é 15 menos 5, tá vendo? Ó, essa medida aqui vale 10, ó, de 5 até 15. Então, essa medida aqui vale 10, ó, beleza? 15 menos 5 é um lado. E o outro lado, ali, ó, vale 4, tá vendo? Ó? Então, eu coloquei 6 menos 2, que dá o 4. Então, é lado vezes lado. Se você fizer essa conta, você encontra o que a gente já imaginava como 40 joules. Tá vendo, gente? O objetivo desses exercícios não é que você acerte somente. Acertar, você vai acertar, você está assistindo uma aula legal. Mas a questão é a sua segurança. Eu quero que você sinta-se confiante em resolver esses exercícios, tá? Belezinha? A letra A está feita. Agora, eu vou para o próximo slide para a gente fazer a letra B nesse próximo slide. Beleza? Olha lá, ó. Belezinha? Então tá aqui, ó. O mesmo desenho, só que agora eu quero resolver a letra B. Na letra B ele fala, ó, calcule o maior e também o menor valor da temperatura do gás no ciclo. Então, por exemplo, olha uma pergunta que eu te faço. Em quais pontos a temperatura é maior e também onde a temperatura é menor? Será que a temperatura é menor no ponto A? Será que ela é maior no ponto B? Será que ela é menor no ponto D? É isso que eu quero saber. Mas como você está assistindo uma aula legal, você lembra da transformação isotérmica? Lembra que era aquela curva? Então você já sabe como responder, né? Daqui a pouco eu retomo isso. Mas, gente, vamos lá. O que é que eu tenho? Ó, eu tenho um número de mol, 1 mol. Eu tenho a constante no sistema internacional, tá vendo? Ó? 8 joule por Kelvin mol. Tá vendo? Mol Kelvin, tá vendo? Então eu tenho a constante, eu tenho o número de mol e o gráfico eu tenho a pressão e eu também tenho o volume desses caras. Então, na verdade, gente, basta a gente calcular
PV-NRT para cada ponto, para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Beleza? Eu vou fazer isso para cada caso. Acompanhe comigo no caso A. No caso A, qual é a pressão e o volume no caso A? No caso A, a pressão vale 5 e o volume vale 2. Então, ó, pressão vezes volume é igual a N, né, 1 mol, 8 vezes T, a temperatura absoluta no ponto A. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 10 oitavos, que isso significa 1,25. Só não se esqueça que a unidade da temperatura é utilizada em Kelvin, beleza? Não se esqueça que essa temperatura é em Kelvin. E agora, se você fizer para o caso B, né, para o valor em B, olha que legal que vai acontecer. Ó. Qual que é a pressão e o volume no ponto B? No ponto B a pressão vale 15 e o volume vale 2. É o que eu fiz. Ó. 15 vezes 2 é 1 vezes 8 vezes T. Resolvendo essa brincadeira, você vai ter 30 oitavos, né? Chegando a 3,75, né? Kelvin no caso. Bom, então a temperatura no estado B é maior que em A. Até agora está tranquilo. E se você continuar fazendo isso, vamos lá, gente. Olha no caso C, olha aqui no C. Ó. A pressão é a mesma, 15, só que o volume vale 6. Então, ó, pressão vezes volume é nRT. Já pegou, né, gente? 90 sobre 8, que você encontra 11,25. Então a temperatura em C, por enquanto, é a maior e em A é a menor por enquanto, né? Agora vamos analisar em D. Você está esperando alguma consequência? Hã? Quanto será que vai dar a temperatura no ponto D de dado? Vamos lá? Ó, se você jogar a pressão e o volume no ponto D de dado, ó, pressão vale 5 e o volume vale 6. Ó, pressão, volume. E olha onde a gente caiu, família. Que delícia, não é? Olha só, a temperatura no estado B de bola é a mesma no ponto D, no estado D de dado. E por que, que a temperatura é igual? Ô, gente, vocês lembram da isotérmica? Lembra? Ó, acompanha o mouse aqui comigo. Ó. Aqui no ponto A passa uma curva, né? Ó, tá vendo? Ó, aqui no ponto B e D ó, passa outra curva, tá vendo aqui? Ó, que é uma temperatura maior. E no ponto C passa outra. Você tem isso lá na teoria de gases, né? Numa transformação isotérmica. Se você voltar lá, você vai ver. Olha só o que eu estou querendo falar para você. Uma isotérmica, outra isotérmica e outra isotérmica. Então, sem calcular, eu já sei que a temperatura no estado A é menor e a temperatura em D é maior e em C é maior ainda. Então, o maior valor é em C de temperatura e o menor é em A. Tá vendo, gente? Acabei de provar para vocês aí. Legalzinho, né? Esse segundo problema aí já foi e a gente já resolveu aí. Beleza, gente? Tranquilinho. Vamos para o próximo aí, beleza? Agora vira a página para mim, por gentileza, e vamos ao exercício de número 3, que ele se encontra na página, olha lá em cima, ó, 585 aí. Beleza, família? Vamos lá, ó. Agora cuidado, antes de eu ler o problema, eu vou olhar meu gráfico, né? Ó. É um gráfico de pressão, tá vendo? Ó? Pressão, acompanha comigo, ó. Pressão, só que está em 10 a quarta, tá vendo? Ó? 10 a quarta newton por metro quadrado e o volume está em metro cúbico. E agora você tem a transformação indo de A até B, tá vendo? Ó? Numa expansão, ó. Ele aumentou o volume, ao mesmo tempo aumentando a pressão. E agora o que ele fala, ó. 2 mols de um gás sofrem a transformação representada no gráfico a seguir. Determine a temperatura do gás nos estados A e B. Gente, mais uma vez, ó, você tem o número de mol, você tem o R, agora ele deu como 8,3, não. Você tem o R, você tem a pressão e o volume nos pontos A e B. Então, mais uma vez, eu vou aplicar o PV-NRT para o ponto A e para o ponto B, tá? Fazendo isso para o ponto A, qual que é a pressão no ponto A? Vem comigo. 4 vezes 10 a 4, tá vendo? Essa é a pressão, 4 vezes 10 a quarta. Qual que é o volume no ponto A? 0,2 metro cúbico. Cuidado que ele poderia colocar litro aqui, tá? Atenção nessas unidades. Então, ó, pressão, volume, N, né, 2 mols, R vezes T. Fazendo essa conta, né, ó, 4 vezes 0,2 dá 0,8. Vezes 10 a quarta. Aqui vai dar 16,6. E fazendo essa continha um pouco chata, ó, gente, eu só tirei um zero aqui, tá vendo? Ó, do 10 à quarta e cancelei com esse zero à esquerda. Ó. Então ficou 8 vezes 10 à terceira, tá?
porque eu resolvi mais legalzinho aqui, ó. 8 vezes 10 a terceira. E esse 16,6 passa dividindo. Se você fizer essa conta, você vai encontrar aproximadamente 492 Kelvin. Lembrando que ó, você tem uma curva aqui, que é a temperatura em A, e a temperatura em B você tem outra curva, né? Fazendo a mesma coisa para o B, ó, pressão, volume, nRT, jogando os números, tá vendo? Ó? 8, 10 a quarta, olha o volume, 0,3, o N e o R são iguais. Fazendo a mesma brincadeira, ó, agora eu deixei normal, tá? Agora eu não troquei, tá vendo, gente? Ó, eu mantive o mesmo número. Fazendo essa divisãozinha um pouco chatinha, mais tranquila, se encontra aproximadamente 1446 Kelvin. Você já sabia que a temperatura no estado B é uma curva isotérmica que passa aqui, ó, tá vendo? É maior do que a curva que passa em A. Tranquilo, né? E agora, a letra B, ele fala: calcule a variação da energia interna. Ele quer o ΔU, tudo bem? Ele quer o ΔU. Gente, lembra que você calcula o ΔU? Ó, 3 meios de nRT. Ô, Jaú, eu tenho o número de mol, eu tenho a constante, e agora eu tenho a variação de temperatura. Ó. Ele estava com 492, foi para 1446, de A até B. Então, olha aqui, ó, 3 meios de NR e variação de temperatura, final menos a inicial. Tranquilo, né? Bem legal. E agora, basta você substituir esses valores. Olha que legal, gente. 2 vezes 8,3, 2 vezes R, e a variação de temperatura aqui, ó. Realizando minha matemática, né? Tranquilo, tá vendo, ó? Uai, gente, eu coloquei 3. Ah, tá, ó, desculpa, ó. Você vai cortar o 2 aqui, tá vendo, ó? Você cancela esse 2 com esse 2, aí você tem 3 vezes 8,3 vezes 964, ó. Resolvendo a minha matemática, eu multipliquei primeiro esses dois, a gente termina encontrando mais ou menos 24 mil joules. Ou seja, gente, essa questão de número 3 está treinando você em fazer o quê? Simplesmente em, ó, o valor que você encontrou na letra A, você foi obrigado a usar na letra B. Então eu estou treinando você para uma segunda fase de vestibular aí. Legal, gente? Olha só, eu estou acompanhando o tempo aqui e eu não posso estourar o meu tempo de trabalho com vocês, ok? Então o que é que eu vou fazer? Lembrando, eu vou parar aqui, beleza? Mas se você quiser, você já tem total habilidade, no mínimo, para fazer o exercício 4 e também o 6, tá, gente? Beleza? Eu vou parar aqui agora com vocês devido ao nosso tempo. E na semana que vem a gente encerra toda essa ideia aí, belezinha? E eu encerrando esse conteúdo, eu posso passar uma orientação de estudos para vocês que eu estou selecionando com muito carinho aí. Beleza, família? Só lembrando a todos vocês que às quintas-feiras à tarde, depois da nossa aula, eu estou disponível para vocês no Zoom, né? E a Lu me chama e eu estou esperando vocês para tirar dúvida. Então, se você tem algum comentário a fazer, esclarecer alguma dúvida da aula, algum exercício que você queira fazer, entra no Zoom ali no horário adequado e conversa comigo, gente. Eu estou aqui para atender cada um de vocês, tá? E é uma maneira da gente ficar mais próximo um do outro aí. Belezinha, gente? Eu agradeço a cada um de vocês pela dedicação, pela paciência e pelo empenho, tá? E eu peço uma compreensão a todo mundo que está desse lado. Ao receber essas informações, eu estou indo com muita calma, porque tem muito conteúdo e isso pode acabar embaralhando um pouco o seu cérebro, tá? Então eu quis hoje fixar todo aquele conteúdo de trabalho, variação de energia e entender a primeira lei e o que está por trás dela. Beleza, família? Então, eu deixo aqui um beijo enorme, repleto de saudade, cheio de energia positiva para vocês aí. Beleza, família? Eu espero em breve poder encontrá-las e encontrá-los e ver que vocês estão bem, tá? Família unida sempre vai ser a nossa maior riqueza, não é, gente? Eu amo meu trabalho, eu amo estar com vocês e encontrar você e você sorrir é o meu maior presente. A minha maior conquista é saber que a juventude está bem, né? Esbanjando alegria e energia aí. Beleza, família? Continue cuidando dos seus familiares, continue se informando que essa é uma das nossas melhores armas, né?
a informação em tudo o que está acontecendo. Um beijo no coração de cada um de vocês aí da família Uni e espero, a partir de acabar a nossa aula, eu espero vocês no Zoom ali para a gente poder esclarecer as dúvidas aí. Beleza, gente? Um beijo no coração, obrigado e eu amo vocês, beleza? De coração aberto aqui, tá, gente? Um beijo com muito carinho aí e até a próxima, gente. Tchau!